Bem, a primeira aula de espanhol eu falei sobre o alfabeto e alguns sons, que vai ser uma aula que eu não vou me atentar muito nesse vídeo, que eu quero falar mais sobre as coisas que eu cobrei na prova, tá? Mas para quem não tem o conteúdo da primeira aula, pode entrar em contato comigo que eu vou enviar esse conteúdo para vocês. Falei também sobre os artículos, tanto definido quanto indefinido, e se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês, mas eu vou falar um pouco sobre eles aqui. Os artículos em língua espanhola são o seguinte: definidos masculinos são el no singular e los no plural. Definidos femininos la no singular e las no plural. Indefinido temos no masculino singular e unos masculino no plural. Una feminino no singular e unas feminino no plural, indefinido. Uno, o que é uno? Uno é o numeral, o número 1, ok? Por que é importante falar sobre os artículos? Que ele vai auxiliar a gente para trabalhar os outros conteúdos em língua espanhola. Por exemplo, existem algumas palavras que iniciadas com A tônico, embora sejam femininas, elas vão usar o artículo el, tá? Quando estiverem no singular. Por quê? Para evitar a cacofonia. O que é cacofonia? Som estranho, algo que não soa muito bem, tá? Por exemplo, para evitar a cacofonia em língua portuguesa, para eu não falar vou à igreja, eu falo vou à igreja. O a, preposição com a artigo, o a craseado, vou à igreja. Então, para evitar esse som estranho, no espanhol, o que eles usam? Palavras iniciadas com A tônico, em vez de usar o artigo lá, vai usar o artigo ele quando elas estiverem no singular, tá? Quando estiver no plural, usa o artigo las e unas tranquilamente. Por exemplo, água. Em vez de eu falar la água, eu falo el água, las águas, certo? Outro exemplo, ada. Inicia com atia, mas inicia com som atônico. Então, vou falar el, ada, ada, e vou falar las hadas, unas hadas, ok? Sobre essa questão, eu coloquei uma questão na prova de vocês. Bem assim, em espanhol, algumas palavras iniciadas com o som de a, embora sejam femininas, utilizam o artigo masculino el quando estão no singular, para evitar a cacofonia. Qual das palavras a seguir seguem essa regra? São palavras aqui eu coloquei palavras iniciadas com A, umas tônicas com A tônico ou não. E eu quero saber quais seguem a regra de ser uma palavra feminina, mas que ela usa o artigo el no início. El árbol, el arte, el almohada, água marina, el algo. E elas, todas essas usam o artigo ele? Vamos ver. As que usam, elas usam o artigo ele por quê? Para evitar a cacofonia ou porque é uma palavra masculina mesmo? Só tem uma que é uma palavra feminina que inicia com ele mesmo, tá certo? Aí vocês vão ver qual dessas que é el árbol e los árboles, ou el árbol e las árboles, tá certo? El arte y las artes, el arte y los artes, ou los artes. Qual dessas palavras que seguem a regra para usar o artigo masculino, apesar de ser uma palavra feminina? Algumas palavras, elas mudam realmente de gênero, que são as heterogenéricas. Em espanhol, o que são as heterogenéricas? São palavras que no português ela tem um gênero, no espanhol ela tem outro gênero, tá certo? Como? Quais são essas palavras? Por exemplo, la leche, el viaje, el color. Em espanhol é o leite, a viagem, a cor, tá certo? Existem várias palavras que em português é um gênero, em espanhol é outro gênero.
O que eu quero que vocês prestem atenção, que é uma dica muito fácil para vocês saberem identificar, palavras terminadas em arre. Sempre, todas as palavras terminadas em arre em espanhol, independente de qual seja o significado dela em português, elas vão ser masculinas. Por exemplo, el carruaje, el paisaje, el pasaje, el viaje. Em espanhol é a carruagem, a viagem. Então, assim, ela muda realmente de gênero. Elas são heterogenéricas, tá certo? Palavras terminadas em umbre. Por exemplo, el legumbre. Não existe. É la legumbre. Palavras terminadas em umbre são todas feminina. Temos o legume, então é la legumbre, ok? O costume, la costumbre, tá certo? Então são heterogenéricas também, porque todas as palavras terminadas em umbre são femininas, exceto uma, que é alumbre, é el alumbre mesmo, que é pedra umbre. Os dias da semana, em português temos a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. E o sábado e o domingo. Todos os dias da semana em espanhol são masculinos. Por exemplo, el lunes, el martes, el viernes, el miércoles, tá certo? São todos os dias da semana são masculinos. As letras do alfabeto eu posso falar o A, o B, o C, o D, o A, B, A, C, A, D. Em português, posso usar os dois gêneros, mas em espanhol sempre utilizamos o gênero feminino, ok? A questão que eu passei para vocês foi a seguinte. Do grupo de palavras a seguir, qual apresenta apenas palavras que têm variação de gênero entre a língua portuguesa e espanhola? Tem uma sequência de palavras. São 5 palavras cada uma. E qual que vocês vão me dizer que em espanhol ela é um gênero e em português ela é outra, tá certo? É outro gênero. É bem simples, bem facinho, mas qualquer coisa você pode me perguntar. Quanto aos artigos e variação de gênero, também tem uma questão que fala sobre isso também, que é qual opção completa corretamente a frase naranja es una? Naranja é laranja, a tradução é laranja. Laranja é uma, a tradução vai ser, laranja é uma cor, laranja é, aí vocês vão ver qual faz mais sentido da frase. Naranja es una color, laranja es una frutilha, naranja es una fruta. A tradução, aqui vocês vão ter que considerar a tradução e considerar o gênero da palavra em língua espanhola para poder acertar essa questão, tá? Para saber se é una vou usar para color, vou usar para frutilha, vou usar para fruta, vou usar a tradução laranja es una, o que é, tá certo? É uma cor, é uma fruta, qual é a palavra correta para eu conseguir completar essa frase, tá certo? Sobre os gêneros e sobre palavras heterogenéricas de questões foi somente essas mesmo. A outra questão que eu passei, outro conteúdo que eu passei para vocês foi os pronomes. Passei os pronomes sujeitos e os pronomes complemento. O que são os pronomes sujeitos? São aqueles pronomes que vão fazer o papel de sujeito numa oração. Temos os pronomes pessoais, que em português é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Em português temos eu, tu, ele, ela, nosotros, vosotros, ellos e ellas. E temos também os te e os tedes. Esses pronomes eles vão conjugar os verbos em terceira pessoa, apesar de ser um pronome usado para a segunda pessoa. A conjugação do verbo é em terceira pessoa, ok? Quando que eu vou usar os te e os tedes? Eu vou traduzir ele como você? Não posso traduzir os te como você, nem os tedes como vocês. Porque esses pronomes são utilizados para tratamentos formais. Vão ser utilizados para traduzir senhores e senhoras, por exemplo. Com seus pais, com pessoas que vocês têm respeito, com seus avós, seus tios, pessoas mais velhas, com pessoas que têm autoridade sobre a vida de vocês.
você usa o termo senhor e senhora, então vai ser os te e os teres em espanhol, tá certo? Os teus, teres não é você e vocês, ok? Gravem isso. Mas eles vão ser os verbos conjugados em terceira pessoa, assim como você é um verbo conjugado em terceira pessoa, tá? Quanto aos pronomes que fazem papel de sujeito, tem uma outra parte sobre esse conteúdo que eu quero que vocês se atentem. Em espanhol, a gente usa tu, muito tu em espanhol. Em português, não. Em português, praticamente, nós aqui no Brasil, poucas regiões usam tu ainda, né? Mais é você mesmo. E se eu não conheço bem uma pessoa e eu acabei de conhecer um professor, por exemplo, eu não sei se ele vai permitir que eu trate ele de maneira informal, como é que eu faço para saber? Eu pergunto assim, ¿puedo tutearte? Existe uma expressão em espanhol, ela fala assim, ¿puedo tutearte? Ou seja, posso falar com você com a expressão tu, com o pronome tu? Tá certo? Porque eles usam muito tu mesmo. Ou, por que não me tuteias? Quando é uma pessoa já que você tem respeito, você quer tratar ela como respeito, né? Porque você não sabe se pode tratar ela de maneira informal, mas essa pessoa prefere que você use o você mesmo. Não, me chama como você. Então ela fala assim, por que não me tuteias? Ou então de tu, por favor. Simplesmente tu. Não, solamente tu, ok? Essa é a forma do tuteu do espanhol, que é para tratar a pessoa de maneira informal. Perguntar se eu posso tratá-la de maneira informal. Temos também o voceu. O que é o voceu? Todos os países têm essa expressão do vos? Não. Algumas regiões específicas da Argentina, Uruguai e Paraguai falam, em vez de falar o tu e em vez de usar os ter, para maneira informal, eles falam o vos. O vos, sim, pode ser traduzido como você, porque é uma forma informal de eu falar com uma segunda pessoa, tá certo? E qual a conjugação que o vos usa? O vos usa uma conjugação muito parecida com vosotros, só que ele não quer traduzir, quer dizer, ele não é traduzido como vosotros. Ele não significa vosotros. O tu é singular, é a segunda pessoa do singular, apesar de usar uma conjugação muito parecida com a segunda pessoa do plural, tá? Por exemplo, cantas muy bien, ou vos cantás muy bien, que é a mesma coisa de tu cantas muy bien, tá? Vos, ele é utilizado em alguns desses países para substituir o tu e não o vosotros. Eu quero que vocês atentem a isso, ok? Quanto ao tuteu e o você e o pronome sujeito, eu passei algumas questões para vocês, como por exemplo, a frase vos sos muy cortés é traduzida corretamente da seguinte forma: vós sois muito cortés, o senhor é muito cortês ou você é muito cortês? Vós sois. Qual forma que eu vou traduzir? Qual eu posso traduzir corretamente? A outra frase é a seguinte: vos cantás muy bien pode ser substituída sem alteração de significado por ele canta muito bem, vosotros cantáis muito bem, tu cantas muito bem, você canta muito bem ou eu canto muito bem. Qual é a substituição da frase vos cantas muito bem? Eu posso substituir sem alterar o sentido da frase, tá? Outra questão é a frase ustedes conhecem o Museu do Prado é traduzido corretamente como tu conheces o Museu do Prado? Vocês conhecem o Museu do Prado? Eles conhecem o Museu do Prado? Vós conheceis o Museu do Prado? Ou os senhores conhecem o Museu do Prado? E temos também a questão sobre o tuteu, que quer dizer a expressão usada na língua espanhola, por que não me tuteias, quer dizer que pode falar comigo com desrespeito, que deve ter respeito ao falar comigo,
que deve me consultar antes de falar qualquer coisa, ou pode falar comigo com informalidade, ou que deve manter a formalidade ao falar comigo. O que quer dizer essa expressão? Por que não me testa, certo? O outro conteúdo que eu passei para vocês é também sobre pronomes complemento, tá? Pronome complemento é um pronome que vai ser usado para substituir o complemento de uma oração, tá certo? Por exemplo, temos o pronomes de forma átonas e tônicas. As átonas não precedidas de oração, apesar de que vai ter uma observaçãozinha logo a seguir, eu vou explicar bem para você. E as formas tônicas são sempre precedidas de oração, tá certo? Quais são as formas átonas? Temos me, te, se, nos, os e se. Para a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Se eu quero falar para uma pessoa, para substituir para falar me chame, em primeira pessoa, me chame, me chame, certo? Se eu quero falar, perdão, me chamaram, ok? Me chame no imperativo é chama-me, ok? Depois a gente vai ver isso na colocação pronominal. Me chamaram acá, me chamaram acá. Por que essas aqui me chamaram acá? Chamaram em primeira pessoa. Ou eu falo assim, te invité, lo invité, ou invité a ele, te invité à festa, convidei a você à festa, certo? Se eu quero substituir um objeto direto, eu vou usar as formas, tá? Um objeto de terceira pessoa que eu quero substituir, eu vou usar a forma lo, lá, los e las, tá? Se eles tiverem como identificar o gênero, eu vou usar masculino, singular, lo, masculino, plural, los, feminino, singular, lá, feminino, plural, los, las, perdão. Por exemplo, chama um táxi, por favor. Eu quero substituir táxi. Eu tô apontando, tô falando, é um táxi. Você tá vendo que é um táxi. Eu falo, chama-lo, por favor. Se eu quero chamar uma menina, chama la chica que está allá. Eu vou falar assim, chama lá, tá? Que é o feminino no singular. Quando a gente usar o objeto direto para chamar alguém que for pessoa, eu vou usar a preposição a, mesmo que substitui a preposição pela forma lá, lo, las, los, eu vou usar a preposição. Quando eu for indireto, que eu use qualquer outra preposição que não seja a preposição a, seja para pessoa ou não, vou usar o le e les. O le e les não varia de acordo com o gênero, varia só de acordo com a pessoa. Por exemplo, has hablado com tu hermano? Hermano é singular. Então, eu vou usar le. Eu falo, não le he hablado, le é escrito. Tá? Le é escrito. Entregaram os prêmios para, tá? Uma preposição é para os vencedores. É não é para. Para os vencedores. Os vencedores está no plural. Então, eu vou substituir por les. Les entregaram os prêmios. Ok? Temos também os pronomes neutros. Quando eu vou usar o pronome neutro? Quando eu não puder identificar, por exemplo, uma frase completa. Me dijo que no tenía dinero, pero no se lo creí. Ou seja, eu não acreditei nisso. No que? Nessa frase completa. Não tenho como identificar o gênero de uma frase. Então, no lo creí. Ou não le creí, ok?
As formas tônicas é sempre precedidas de preposição. A mim, em mim, penso muito em ti. Por exemplo, tenho ti, primeira pessoa. Singular, mi, comigo, ti, contigo, si, consigo. Ok? No plural, vai ser nosotros, vosotras, vosotros, vosotras, tá certo? A mí, comigo, a ti, contigo, em ti, em si, em mí, a mí no me gusta esto, a ti te gusta esto, a mí no me gusta esto, a mí me gusta, entenderam? Quando ela está sempre, para usar essa forma a forma tônica dos pronomes complementos, você sempre utilizar a preposição, tá certo? Temos também a preposição ele, a forma tônica, apesar de ser um objeto direto, a gente usa a preposição sujeito, a ele, mas essa é uma forma usada somente na língua espanhola, tá certo? No português, geralmente não usamos a ele, ok? Temos a ele. Igual, a ele lo conocí em Portugal. Conhecemos-lo em Portugal. Em português, né? Não conheci a ele ou o conheci. Não faz sentido em português, mas quando ele usa a ele lo conheci, porque tá usando o pronome complemento lo e também o a ele, entendeu? E em português eles usam junto as duas formas, tá certo? Quanto à colocação pronominal, é a seguinte: sempre, em qualquer verbo, conjugação de verbo, vai vir sempre antes. O pronome vai vir sempre antes do verbo, exceto quando o verbo estiver na forma imperativa afirmativa, tá? Por exemplo, eu não posso falar, é uma forma errada, eu falo, mas é uma forma errada de se dizer te escrevo em português. Escrevo-te, a forma correta seria, né? Em espanhol não, é te escribo. Te escribo, começa o pronome antes do verbo, ok? Igual, nos chamava-nos, aqui em português. Já no modo imperativo, o pronome vai vir sempre depois, igual llámalo, invítalo, escreva-lo, ok? Escríva-lo, ok? Exceto quando ela vier na forma negativa. A forma negativa é no los llame, no los invite. Aí, se eu colocar o no na forma negativa, o pronome vai vir antes do verbo. Fora isso, a forma imperativa vai vir o pronome depois. Vámonos, aqui é uma forma imperativa. Vámonos. Vámonos quer dizer uma ordem, quer dizer, não uma ordem, é um convite, tá expressando de forma imperativa, então o pronome vai vir depois, certo? As questões quanto à preposição que eu coloquei na prova de vocês, quanto a pronomes, colocação pronominal ou substituição de pronome, eu coloquei algumas, assim, por exemplo, de acordo com uma regra da colocação pronominal da língua espanhola, marque a oração incorreta. Respeita-nos. Respeita-nos, está correto? No invítalos. No invítalos, está correto? Vámonos. Vámonos, está correto? Te lo compré, está correto? Nos llame, está correto? Qual dessa forma é incorreta? Qual é escrita de maneira errada, tá certo? A outra questão que eu coloquei é: na oração puse el libro en el estante, o substantivo pode ser substituído por qual pronome complemento? El libro é um objeto masculino
direto, por ser livro. Não tem nenhuma preposição aí, né? Por ser com livro, certo? Então, ele é direto. Ele é masculino no singular. Qual é a proposição, o pronome correto, complemento que eu vou colocar? Puse-le en el instante, ou puse-no en el instante, ou puse-les en el instante, ou puse-lo en el instante, ou puse-se en el instante. Qual seria o pronome complemento correto para substituir el libro? Tá certo? Outra questão é a frase yo los he invitado. A palavra los se refere a um artigo masculino no plural, artigo neutro, pronome complemento neutro, pronome complemento átono masculino no plural ou pronome complemento tônico masculino no plural. Los, existe o artigo masculino no plural los? Existe. Aqui ele está fazendo esse papel ele está acompanhando algum substantivo masculino no plural? Ó, yo los he inventado. Ou ele está substituindo algum nome? Ele vai ser um pronome complemento? Se ele for com pronome complemento, ele vai ser neutro? Ou ele vai ser átono masculino no plural, ou vai ser tônico? Quais são os pronomes átonos? Quais são os pronomes tônicos? Eu quero que vocês observem para saber qual é o que se refere o los dessa frase, tá certo? E eu creio que é somente essas questões. Se boa sorte, boa prova, qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo, eu tô aqui sempre para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom?